Há quem diga que a leitura da internet veio para substituir a leitura dos livros e jornais, mas também há quem afirme que os livros não perderão o seu lugar. Será que realmente há uma leitura melhor que a outra? Eu prefiro ler o livro. Em livro, sempre. Eu prefiro ler livro, mas em alguns casos eu procuro na internet mesmo, que é até mais fácil e acessível de ler. Eu prefiro os livros. Eu prefiro a internet, porque é mais rápida a informação e tu consegue procurar mais num espaço assim que tu fica fixo. Eu prefiro ler livros. Eu faço revisão de texto e sou acostumada a ler na tela do computador, né? Mas livros eu prefiro ler em papel. Livros, com certeza. O material é definitivo, né? A relação com a página ali é muito boa. Acho o livro bem melhor, só que o problema é que a gente não tem muito tempo de parar e tem que pegar o livro, então a internet fica muito mais prática, daí a gente acaba lendo muito mais na internet e até por causa da variedade de coisas. O livro tu tem que chegar mais especificamente no livro, sabendo o que tu quer, e a internet tu vai procurando, vai achando uma coisa interessante, não é tão difícil a busca, né? Eu prefiro ler livros, eu acho a internet bem cansativa, mas eu acho que é um problema ainda, né, que os nossos livros, geralmente quando chegam no formato de livro, eles estão um pouco defasados. Então, em virtude disso, a gente acaba tendo que ler muita coisa assim na internet. Acho que quando tá lendo na frente do computador cansa muito a vista. Porque a internet eu me disperso muito fácil. Vou dar no MSN ali, não consigo me concentrar muito. O livro, pelo fato dele ser publicado e por geralmente ele ser indicado, ele é mais confiável do que a internet, né? Porque a internet, às vezes, tu pega informações confusas, assim. Na verdade, eu acho a internet útil quando é alguma fonte que alguém te indica e que tu sabe que é uma fonte confiável. Mas ler só por informação, tu tem que filtrar bastante. Eu acho que quando tá na internet lendo, tu acaba te dispersando muito, não presta tanta atenção no que tu tá lendo. Então eu prefiro pegar um livro, sentar em outro lugar e que eu acho que me concentro mais, é mais produtiva a leitura. Eu acho muito importante a leitura de livros, mas não é um hábito que eu desenvolvo muito. Eu pratico a leitura, mas não tanto. Já a internet eu tenho um hábito maior de ler porque é algo mais simples, mais fácil o acesso, assim, porque a gente usa bastante a internet no nosso dia a dia. O Pesquisa em Pauta de hoje traz uma entrevista com a professora do Colégio de Aplicação, Gláucia de Souza, que fala sobre questões como o uso da internet no ensino. Ela também discute a importância da leitura e da escrita na construção do pensamento científico, além do papel da escola como espaço de incentivo para a formação de pesquisadores. Um bom programa! Hoje em dia a gente tem, né, o advento da internet, tudo que já está surgindo um novo tipo de literatura, os blogs, e como que a escola vai, como a escola deve agir em relação a isso, trazer essa leitura da internet para a sala de aula, fazer esse parâmetro entre a leitura da internet e a leitura tradicional dos livros. Eu acho que o grande desafio da escola é tentar juntar esses dois tipos de leitores, porque a leitura na internet ela é uma leitura diferente da leitura do livro, porque ela é uma leitura de escolha, nós temos os links, esse leitor vai fazer o seu caminho e vai fazer a ordenação dessa leitura conforme a sua vontade. E o leitor do livro, ele vai seguir e vai ser convidado por aquele escritor a entrar naquela narrativa ou naquele livro de poemas, ou no caso do poema não, ele pode alternar, né, a ordem dos poemas, mas na narrativa ele vai seguir a proposta de sequência que o escritor faz. O desafio da escola é juntar esses dois tipos de leitura sem depreciar uma ou outra, porque ambas são importantes. Na medida em que nós temos uma quantidade tão grande de blogs e de leitores de blogs, a gente não pode negar esse tipo de escrita e esse tipo de leitura. Então, uma das soluções seria usar esse mesmo recurso para leitura de livros, montar blogs com leituras de livros, de discussões de livros, de discussões de produções culturais em meio físico e tentar aproximar as duas, não em termos de competição, mas em termos de colaboração, uma complementando a outra. E eu acho que esse é um grande desafio da escola e que a gente sabe que se as crianças hoje leem X volumes
agora não me vem na memória, de Harry Potter, ou de Desventuras em Série, ou de leia em Tolkien, em vários volumes, através das versões que eles apresentam em cinema e pela divulgação que tem por meios diferentes, é porque esse suporte livro ele ainda não está defasado. Falta alguma coisa que aproxime esses leitores do livro e que só consomem literatura de blog e os que só leem livro também das leituras feitas através da internet. Sim, inclusive agora a gente tem presenciado o lançamento de várias obras literárias que foram verdadeiros sucessos. Inclusive gente que não estava habituada a ler, passou a ler em função do grande sucesso. E a gente pode citar vários, desde Código da Vinci, Harry Potter e, enfim, vários outros. Né? E no caso, assim, então qual seria a diferença entre ler e estudar? Que Ziraldo tanto bate em cima. Bom, quando eu não vou discordar do Ziraldo, até porque o que ele diz como ler é um modelo. Ler é importantíssimo. Sim. E estudar a gente tem que ler. Quando o Ziraldo diz ler é estudar, ele está querendo, ler é mais importante do que estudar, ele está querendo atacar, entre aspas, assim, um modelo de escola, que é um modelo que, graças a Deus, a gente tem visto em alguns lugares, mas em muitos lugares não vê mais. O modelo que o Ziraldo está querendo questionar é aquele modelo conteudista em que a criança senta e pega esse conteúdo e não problematiza esse conteúdo. Nesse sentido, ler é melhor que estudar. Sim. Mas dentro de um modelo de escola que promove o pensamento científico, que promove a discussão, que promove o questionamento, essa criança ela vai ler. Sim. E também vai estudar, porque ler também é estudar. Ler e estudar caminham juntos. E a leitura da literatura também, porque a gente pode ler a literatura com olhos de quem está analisando. A gente pode ler a literatura na escola não só pelo prazer, mas também pelo estudo, ou pelo estudo com prazer, por que não? Sim, porque a literatura ela já engloba vários assuntos. Ela pode englobar filosofia, ela pode englobar a história e tornar esses assuntos bem mais interessantes e até mesmo um objeto de uma futura pesquisa. Sim, com certeza. Estudante, né? Sim, inclusive uma vez eu assisti uma palestra com o Moacir Scliar e ele falando que é muito importante que o aluno escreva, que a criança escreva, mesmo que escreva errado, mas que escreva, que ela bote para fora tudo que ela pensa, que ela exercite o jogo de palavras, porque esse escrever corretamente, bem pontuado, isso é uma consequência do tempo, do uso da língua, então acima de tudo, mesmo que isso em qualquer situação, na internet, num caderninho de anotações e é a criação de autoria. E a autoria, ela não existe só na literatura, ela existe na ciência também. Porque o cientista, ele tem a sua pesquisa e ele tem a autoria dessa pesquisa e ele vai se basear em outros pesquisadores, mas ele vai desenvolver algo a mais que é do seu conhecimento, da sua pesquisa, da sua investigação. Sim. E a criança também, a gente tem que investir na autoria dessa criança. Em textos em que ela se posicione, em que ela contribua com esse algo a mais que a ciência pede. Não a reprodução do site que ela consultou, do livro que ela consultou, mas sim uma apreensão desse conteúdo que ela procurou, investigou e leu, e também o seu questionamento, o seu posicionamento, as suas conclusões a partir do que ela leu. Então, o que o Moacir Scliar colocou sobre a autoria na literatura, ela também tem que existir em outros textos, em textos também de cunho mais científico. Porque senão, se a gente fosse reproduzir tudo que as outras pessoas já descobriram, a gente não precisaria investigar. Era só a gente ler nos livros e nos relatos científicos. Exatamente.